O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje, dia 289 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo a sua terceira parte, A Vida em Cristo, na sua segunda sessão sobre os 10 mandamentos. Hoje nós leremos dos números 2270 ao 2275. O aborto. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Congregação da Doutrina da Fé, na Instrução Donum Vitae, número 1. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Jeremias 1:5. Não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado em segredo, e era tecido nas profundezas da terra. Salmo 139:15. Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou. Continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Didaquê, número 2. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida, missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado, desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes hediondos. Gaudium et Spes, número 51. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave. A Igreja sanciona com a pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, seguindo seu efeito, incorre em excomunhão lete sententia, pelo próprio fato de cometer o delito, nas condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, assim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. O inalienável direito à vida de todo indivíduo humano inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil e de sua legislação. Os direitos inalienáveis da pessoa devem ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais, e também não representam uma concessão da sociedade e do Estado. Eles pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa em razão do ato criador do qual esta se origina. A esse propósito, entre esses direitos fundamentais, é preciso recordar direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. No momento em que uma lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca a sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, os próprios fundamentos de um Estado de direito estão ameaçados. Como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos ao nascituro, desde o momento da sua concepção, a lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada de seus direitos. Visto que o embrião deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, ele deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado,
na medida do possível, como qualquer outro ser humano. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito, se respeitar a vida e a integridade do embrião e do feto humano, e se está orientado para sua salvaguarda ou sua cura individual. Está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não deve ser o equivalente de uma sentença de morte. Devem ser consideradas lícitas as intervenções sobre o embrião humano quando respeitam a vida e a integridade do embrião, e não acarretam para ele riscos desproporcionados, mas visam a sua cura, a melhora de suas condições de saúde ou a sua sobrevivência individual. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Certas tentativas de intervenção sobre o patrimônio cromossômico ou genético não são terapêuticas, mas tendem à produção de seres humanos selecionados segundo sexo ou outras qualidades pré-estabelecidas. Essas manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua identidade única e irrepetível. Essas citações são da Congregação da Doutrina da Fé, na instrução Donum Vitae. Hoje, como complemento da nossa leitura, ouviremos o discurso do Papa Francisco aos participantes no simpósio promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, na Sala Clementina, no dia 25 de maio de 2019. Senhores cardeais, venerados irmãos no episcopado e no sacerdócio, estimados irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Saúdo o cardeal Farrell e agradeço-lhe as suas palavras de introdução. Saúdo os participantes no Congresso Internacional Yes to Life, Cuidar do Precioso Dom da Vida na Fragilidade, organizado pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida e pela Fundação O Coração numa Gota, uma das instituições que trabalham todos os dias no mundo para acolher desde o nascimento crianças em condições de extrema fragilidade. Crianças que, em certos casos, a cultura do descarte define incompatíveis com a vida, e assim são condenadas à morte. Mas nenhum ser humano jamais pode ser incompatível com a vida, nem pela sua idade, nem pelas suas condições de saúde, nem sequer pela qualidade da sua existência. Cada criança que se anuncia no ventre de uma mulher constitui uma dádiva que muda a história de uma família, de um pai e de uma mãe, dos avós e dos irmãozinhos. E esta criança tem necessidade de ser acolhida, amada e cuidada, sempre, até quando chora, como aquela. Talvez alguém possa pensar, mas faz barulho, vamos levá-la embora. Não, esta é uma música que todos nós devemos ouvir. E diria que ouviu os aplausos e deu-se conta de que eram para ela. É preciso ouvir sempre, inclusive quando a criança nos incomoda um pouco, até na igreja. Que as crianças chorem na igreja. Louvam a Deus. Nunca jamais afastar uma criança porque chora. Obrigado pelo testemunho. Quando uma mulher descobre que está grávida, move-se imediatamente nela um sentido de profundo mistério. As mulheres, que são mães, sabem-no. A consciência de uma presença que cresce dentro dela permeia todo o seu ser, tornando-a não só mulher, mas também mãe. Entre ela e a criança, instaura-se imediatamente um intenso diálogo cruzado, que a ciência denomina crosstalk. Um relacionamento real e forte entre dois seres humanos que comunicam entre si desde os primeiros instantes da concepção para favorecer uma adaptação recíproca na medida que o pequenino cresce e se desenvolve. Esta capacidade comunicativa não é apenas da mulher, mas sobretudo da criança, que na sua individualidade garante o envio de mensagens para revelar a sua presença e as suas necessidades à mãe. É assim que esse novo ser humano se torna imediatamente um filho, levando a mulher a dedicar-se a ele com todo o seu ser. Hoje, as modernas técnicas de diagnóstico pré-natal são capazes de descobrir a partir das primeiras semanas a presença de malformações e patologias, que às vezes podem pôr em sério perigo a vida da criança e a serenidade da mulher.
A simples suspeita da patologia, mas ainda mais a certeza da enfermidade, mudam a experiência da gravidez, causando às mulheres e aos casais um profundo desânimo. O sentido de solidão, de impotência e o medo do sofrimento da criança e da família inteira emergem como um grito silencioso, um pedido de ajuda na escuridão de uma doença, cujo resultado certo ninguém sabe prever, pois a evolução de cada enfermidade é sempre subjetiva e muitas vezes nem sequer os médicos sabem como se manifestará em cada indivíduo. E, no entanto, há uma coisa que a medicina sabe bem. Se apresentam condições patológicas desde o ventre materno, as crianças são pequenos pacientes que não raramente podem ser curadas com intervenções farmacológicas, cirúrgicas e assistenciais extraordinárias, já capazes de reduzir aquela terrível lacuna entre possibilidades diagnósticas e terapêuticas que há anos constitui uma das causas do aborto voluntário e do aborto assistencial, desde o nascimento de muitas crianças com patologias graves. Por um lado, as terapias fetais e por outro, os hospícios perinatais alcançam resultados surpreendentes em termos clínico-assistenciais e oferecem um apoio essencial às famílias que aceitam o nascimento de um filho doente. Tais possibilidades e conhecimentos devem ser postos à disposição de todos para difundir uma abordagem científica e pastoral de acompanhamento competente. Por isso, é indispensável que os médicos compreendam claramente não apenas qual é o objetivo do tratamento, mas também o valor sagrado da vida humana, cuja tutela permanece a finalidade última da prática médica. A profissão médica é uma missão, uma vocação para a vida, e é importante que os médicos estejam conscientes de serem, eles mesmos, um dom para as famílias que lhes forem confiadas, médicos capazes de entrar em relação, de se responsabilizar pela vida dos outros, dinâmicos diante da dor, capazes de tranquilizar, de se comprometer para encontrar sempre soluções respeitadoras da dignidade de cada vida humana. Neste sentido, o Comfort Care perinatal constitui uma modalidade de tratamento que humaniza a medicina, pois conduz a um relacionamento responsável com a criança enferma, que é acompanhada pelos agentes e pela sua família ao longo de um percurso assistencial integrado, que nunca a abandona, levando-a a sentir calor humano e amor. Tudo isto se revela necessário especialmente a propósito daquelas crianças que, no estado atual dos conhecimentos científicos, estão destinadas a morrer imediatamente depois do parto, ou logo depois. Nesses casos, o tratamento poderia parecer uma utilização inútil de recursos e mais um sofrimento para os pais. Mas um olhar atento sabe entrever o significado autêntico deste esforço, destinado a completar o amor de uma família. Com efeito, cuidar destas crianças ajuda os pais a elaborar o luto e a concebê-lo não apenas como perda, mas como etapa de um carinho percorrido em conjunto. Aquela criança permanecerá na sua vida para sempre, e eles terão podido amá-la. Muitas vezes, aquelas poucas horas em que uma mãe pode acalentar a sua criança deixam um vestígio no coração daquela mulher que nunca o esquece, e ela sente-se, permite-me a palavra, realizada, sente-se mãe. Infelizmente, a cultura hoje predominante não promove esta abordagem. A nível social, o temor e a hostilidade em relação à deficiência induzem frequentemente a opção pelo aborto, configurando-o como prática de prevenção. Mas o ensinamento da Igreja a propósito deste ponto é claro. A vida humana é sagrada e inviolável, e o recurso ao diagnóstico pré-natal para finalidades seletivas deve ser desencorajado vigorosamente, porque é a expressão de uma mentalidade eugênica desumana, que priva as famílias da possibilidade de acolher, abraçar e amar os seus filhos mais frágeis. Por vezes ouvimos: vós, católicos, não aceitais o aborto. É o problema da vossa fé. Não, é um problema pré-religioso. Nada tem a ver com a fé. Ela vem sucessivamente, mas não tem nada a ver. Trata-se de uma questão humana, de um problema pré-religioso. Não carreguemos a fé com algo que não lhe compete desde o princípio. É um problema humano. Só 2 frases nos ajudarão a entender bem isto. 2 interrogações. Primeira pergunta: é lícito eliminar uma vida humana para resolver um problema? Segunda pergunta:
É lícito contratar um assassino para resolver uma problemática? A resposta é vossa. Eis a questão. Não procuremos no religioso algo que diz respeito ao humano. Não é lícito. Nunca, jamais eliminar uma vida humana, nem contratar um assassino para resolver um problema. O aborto nunca é a resposta que as mulheres e as famílias procuram. Pelo contrário, são o medo da doença e a solidão que levam os pais a hesitar. As dificuldades de ordem prática, humana e espiritual são inegáveis, mas precisamente por isso são urgentes e necessárias ações pastorais, mais incisivas, para apoiar aqueles que acolhem filhos doentes. Ou seja, é preciso criar espaços, lugares e redes de amor, aos quais os casais possam dirigir-se, assim como dedicar tempo ao acompanhamento destas famílias. Vem-me à mente uma história que eu conheci na outra diocese. Havia uma menina Dal, de 15 anos, que ficou grávida, e os pais foram ter com o juiz, a fim de lhe pedir autorização para abortar. O juiz, um homem realmente íntegro, estudou a questão e disse: "Quero interrogar a menina." Mas Dal não entende. Não, que venha. A menina de 15 anos foi, sentou-se ali, começou a falar com o juiz e ele disse-lhe: "Mas tu sabes o que te acontece?" "Sim, estou doente." "Ah, e como é a tua doença?" "Disseram-me que tenho dentro de mim um animal que come o meu estômago, e por isso devem fazer uma operação." Não tens um verme que come teu estômago. Sabes o que tens ali? Uma criança." E a menina Dawn disse: "Oh, que bonito!" Assim. Desse modo, o juiz não autorizou o aborto. A mãe deseja-o. Os anos passaram. Nasceu uma menina, estudou, cresceu, tornou-se advogada. A partir do momento que entendeu a sua história, porque lhe a contaram, todos os dias de aniversário, aquela menina telefonava ao juiz para lhe agradecer o dom do nascimento. Coisas da vida. O juiz faleceu, e agora ela tornou-se promotora de justiça. Mas vede como isto é bom. O aborto nunca é a resposta que as mulheres e as famílias procuram. Portanto, obrigado a todos vós que trabalhais para isto. E agradeço de maneira particular a vós, famílias, mães e pais, que acolhestes a vida frágil. A palavra fragilidade deve ser sublinhada, porque as mães e também as mulheres são especialistas em fragilidade. Acolher a vida frágil. E agora, sede de apoio e ajuda para outras famílias. O vosso testemunho de amor é uma dádiva para o mundo. Abençoo-vos e rezo por vós. E peço-vos, por favor, que oreis por mim. Obrigado. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!